Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá em todo lugar, né? Segurança pública. Mas vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente. Em vez de ficar só em gráfico, em estatística, a gente vai dar um zoom na percepção de quem está na rua, vivendo a realidade. Nossa base para essa conversa é um trecho, bem curto, de uma entrevista de rádio lá de Fortaleza, no Ceará. É a voz de um vigilante, o Seu Raimundo. O áudio é rápido, mas, nossa, o que ele fala é de uma densidade imensa. A ideia aqui é desempacotar esse desabafo, sabe? Porque ele parece capturar um sentimento que ecoa pelo Brasil todo. E é uma fonte fascinante justamente por isso. Não é um discurso, assim, polido, né? Não é uma análise de livro. É o que a gente pode chamar de sentimento social em estado bruto. Ele nos dá a temperatura da rua. É a visão de como as leis, as instituições, enfim, como tudo isso funciona ou não funciona para quem se sente mais vulnerável. Exato. É um olhar de baixo para cima. E a primeira coisa que salta assim aos ouvidos é a emoção. Não é uma crítica fria, é um desabafo mesmo. O sentimento que ancora tudo é uma mistura de medo com revolta. Tem uma frase dele que me marcou muito, que ele fala: eu saio para trabalhar e minha mulher fica em casa de coração na mão, sem saber se eu volto. Cara, isso é muito poderoso. É a tradução humana da estatística, né? Deixa de ser um número de assaltos e vira o retrato de uma família vivendo sob uma tensão constante. E essa revolta que ele sente, ela tem um alvo muito claro. Ele aponta o dedo primeiro para o sistema de justiça. Sim, ele fala com todas as letras. Audiência de custódia. Para quem está ouvindo e não é da área do direito, é, assim, aquele primeiro momento depois da prisão, sabe? Quando o juiz decide se a pessoa fica presa ou não. E para ele, para o Seu Raimundo, é aí que a coisa toda desanda. A polícia prende e, na visão dele, o juiz solta. Mas o ponto central da revolta dele é o motivo pelo qual ele acha que o juiz solta. Ele usa a expressão: o suspeito é tratado como uma vítima da sociedade. Essa frase parece ser a chave de tudo. É a chave, com certeza, porque ela abre a porta para o grande conflito, para a fratura ideológica que define o debate sobre segurança no Brasil. Essa expressão vítima da sociedade, isso não é um termo técnico do direito, né? É a interpretação popular de uma linha de pensamento que busca entender as causas sociais do crime. Quer dizer, uma visão que argumenta que fatores como pobreza, falta de oportunidade, tudo isso empurra a pessoa para a criminalidade. Uma tentativa de entender a raiz do problema, não só a consequência. Exato, só que essa visão... Para o Seu Raimundo não faz sentido nenhum, né? A sensação que dá é que ele ouve isso como uma desculpa. Exatamente. Para a pessoa que está na ponta, que sofreu a violência, essa análise soa como uma inversão de papéis. A revolta na voz dele é palpável. Ele fala: vítima somos nós, Chico. Ele está dizendo basicamente: enquanto o sistema se preocupa em entender o criminoso, ele se esquece de quem realmente foi a vítima. A percepção é que a balança da justiça está totalmente descalibrada. Isso cria uma desconexão Brutal entre a lógica do sistema judiciário e a percepção de justiça de quem está na rua. Falam línguas diferentes. totalmente. O juiz aplica a lei e o Seu Raimundo vê o resultado prático. O cara está de volta no bairro dele. Mas a crítica não para no juiz, né? Ela desce do tribunal e vai para o asfalto. Sim, é um efeito dominó. Se a percepção é de que a última etapa, a justiça, não funciona, então a etapa anterior, o trabalho da polícia, começa a parecer inútil. E é exatamente o que ele descreve. Ele pinta um quadro de uma autoridade policial, assim, esminada. A expressão que ele usa é que os policiais estão desmotivados, que eles têm medo de agir com mais firmeza, porque podem ser punidos depois por um governo que não dá valor à farda. Isso é muito sério. É a percepção de que a força que deveria proteger está ela mesma com medo. E essa percepção de um Estado fraco se conecta com outro ponto que ele levanta, a questão das armas. Ele diz que o governo desarma o cidadão de bem, ao mesmo tempo que as facções tomam conta de tudo.
Se a gente junta essas duas ideias, o cenário na cabeça dele é aterrorizante. O Estado não só falha em me proteger, como também tira os meios para eu mesmo me proteger. É uma sensação de vulnerabilidade dupla. O Estado recua e, ao mesmo tempo, impede a autodefesa. Isso cria o que ele vê como um vácuo de poder. Um vácuo de autoridade, precisamente. E a natureza do poder, ela abomina o vácuo. Se a autoridade do Estado é percebida como fraca, outros atores avançam para ocupar esse espaço. E na fala dele, esses atores são as facções. Exato. A sensação de que eles mandam em tudo é a consequência direta da percepção de que o Estado não manda mais. E isso nos leva a um outro ponto que ele ataca de frente: a política de desencarceramento. Ali ele não usa meias palavras, a lógica dele é direta. Para ele, essa discussão sobre superlotação de presídio, ressocialização, isso é a conversa que não interessa. A equação é bem mais simples. Ela lógica pragmática, quase de sobrevivência. Ele diz com todas as letras: lugar de bandido é preso. Se solta, ele volta para a rua para assaltar a gente de novo. Para ele, a função principal da prisão não é reabilitar, é incapacitar. É tirar fisicamente uma ameaça da sociedade para que as pessoas possam ter um mínimo de paz. Mas assim, essa política de desencarceramento, as medidas alternativas à prisão, elas não surgiram do nada, né? Elas são uma resposta a problemas reais do nosso sistema. Qual é a lógica por trás delas que ele rejeita? Sim, claro. Elas são uma resposta a uma crise gigantesca. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Os presídios são superlotados, em condições desumanas e muitas vezes controlados por facções. Eles funcionam mais como escritórios do crime do que como locais de ressocialização, sabe? A taxa de reincidência é altíssima. Então, o argumento técnico é que prender todo mundo, especialmente por crimes menores, custa caro, não resolve a longo prazo e ainda fortalece o crime organizado. A ideia é tentar quebrar esse ciclo. Só que, na prática, essa lógica técnica não chega na ponta. O que o seu Raimundo vê não é a quebra de um ciclo, é só a porta da cadeia se abrindo. Exatamente. Para ele, qualquer alternativa à prisão é um risco que está sendo transferido do Estado para as costas do cidadão. Ele não confia na capacidade do sistema de monitorar ou reabilitar essa pessoa fora da prisão. A desconfiança é tão grande que a única solução que parece segura para ele é a muralha da penitenciária. Tá, então o cenário que ele descreveu é um sistema de justiça que ele vê como protetor de criminosos, uma polícia desautorizada e políticas que colocam mais bandidos na rua. É uma sensação de abandono total. Diante disso, o que ele pede? Qual é a solução que emerge desse desabafo todo? A solução que ele e o entrevistador constroem juntos é a reafirmação da autoridade. Eles usam as palavras ordem, lei, consequência, mas a expressão que sintetiza tudo, o verdadeiro grito que sai da conversa, é pulso firme. Pulso firme. Essa é uma expressão bem carregada, né? Muitas vezes é usada como sinônimo de truculência, de violência policial, até de autoritarismo. É isso que ele está pedindo? Ou tem algo mais aí? Olha, ouvindo com atenção, me parece que é algo mais profundo que um simples pedido por mais violência. O pulso firme que ele descreve parece ser um anseio por clareza, por previsibilidade. É um pedido para que a lei tenha um peso real, para que a consequência do crime seja certa, inevitável. Entendi. É menos sobre a intensidade da força e mais sobre a certeza da aplicação da regra. A sensação dele, que ele resume naquela frase, o mundo tá virado do avesso, o certo é errado e o errado é o certo, é de que as regras do jogo foram suspensas. O pulso firme seria a força para colocar o tabuleiro de volta no lugar. Então é um pedido para restaurar uma ordem que ele sente que se perdeu. E essa demanda ganha mais força quando ele se compara com a elite política, né? Ele joga isso na conversa. Sim, e esse ponto é crucial. Ele injeta um elemento de classe, de injustiça social. Ele diz algo como: enquanto o político vive cercado de segurança armada paga com o nosso dinheiro, essa frase é dinamite pura. Ela cria um contraste brutal. A elite que faz as leis se protege com carro blindado e segurança particular,
tudo pago com imposto, enquanto o cidadão que paga o imposto fica entregue à própria sorte. E isso torna a demanda por pulso firme não só um pedido por segurança, mas um pedido por igualdade perante a lei, perante o risco. Exatamente. Se a gente conectar todos os pontos, o pulso firme é, em essência, um apelo para reequilibrar a balança. Na percepção do seu Raimundo, a balança hoje pende para o lado do infrator, seja pela justiça leniente, pela polícia amarrada ou pelas leis fracas. O pulso firme seria a força do Estado agindo para trazer a balança de volta para o centro, colocando o peso do lado da vítima. É impressionante como um desabafo tão curto pode ter tantas camadas, né? Recapitulando o que a gente tirou daqui, começamos com a emoção crua, o medo e a revolta. Depois a gente viu a fonte disso, uma desconfiança profunda na justiça. Isso transborda para uma visão de uma polícia de mãos atadas, desmotivada. E aí no vácuo surge o apelo final por uma resposta clara, forte, resumida em 2 palavras: pulso firme. E o que a voz do seu Raimundo nos força a encarar é um conflito que parece quase irreconciliável no debate público. De um lado, você tem o discurso dos direitos, das garantias do acusado, da necessidade de entender as causas sociais. De outro, você tem o grito por segurança, por ordem, pela proteção imediata da vítima. A fala dele coloca essas 2 coisas como opostas. Como se para ter uma fosse preciso abrir mão da outra. O que nos deixa com uma pergunta bem difícil no final. Exatamente. A questão que a voz lá de Fortaleza nos deixa é: existe uma terceira via? É possível construir uma segurança pública que seja percebida como eficaz e justa por todos? Uma política que consiga proteger o cidadão como o seu Raimundo, sem abrir mão de garantias civilizatórias e, talvez mais importante, como se constrói a confiança de que o sistema funciona para todos. A fala dele nos mostra que para uma parcela enorme da população, essa confiança hoje simplesmente não existe. E sem ela, qualquer solução parece fadada a ser vista ou como passar a mão na cabeça ou apenas como pulso firme. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Hey!
Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada